Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao verso 27, diz assim o texto da palavra de Deus: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nós exaltamos o Teu nome, nós somos gratos pelo Teu cuidado conosco, somos gratos por poder nos aproximar de Ti, adorando o Teu nome por meio de Jesus, somos gratos por Tua palavra. Agora há pouco, Deus, cantamos sobre o poder que há na Tua palavra, cremos neste poder e precisamos, ó Deus, compreendê-la. Por isso, ó Deus, nós rogamos que o Teu Espírito nos faça entender agora o texto sagrado, nos leve a todo entendimento, a fim de que possamos, ó Deus, na nossa vida diária, honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós Te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Como é que você encara a vida cristã? Como é que você olha para a sua caminhada enquanto está ainda aqui neste mundo? Infelizmente, há nos nossos dias muitos crentes nominais, pessoas que com a sua boca professam fé em Jesus Cristo. Elas são capazes muitas vezes até mesmo de falar acerca de doutrinas, elas falam a respeito da Bíblia como a sua regra de fé e de prática, mas na prática do dia a dia, muitas dessas pessoas acabam vivendo de forma totalmente oposta, totalmente contrária àquela que o Senhor tem chamado os seus filhos a viver por meio da sua palavra. É a palavra de Deus que é o norte para a vida do cristão. Quando você pensa no que Deus quer para a sua vida e como Deus quer que você viva, você precisa considerar aquilo que o Senhor tem dito em sua palavra. Nos versículos anteriores ao texto que lemos nessa noite, Tiago demonstrou, logo no início do capítulo, como é que os crentes precisam encarar as provações. Eles precisam ter, por motivo de muita alegria ou de toda alegria, o passar por várias provações. E então ele ordenou aos crentes que buscassem em Deus sabedoria. E a sabedoria é de fato algo que nós precisamos ter para viver na presença do Senhor. Em seguida, Tiago vai falar aos crentes que ninguém, diante da tentação, pode culpar ao Senhor pelo seu pecado, porque Deus não tenta ninguém ao pecado. Pelo contrário, Deus é o doador das boas dádivas, é o que Tiago vai dizer. E dentre essas boas dádivas, Tiago fala da boa dádiva da salvação. Nós fomos salvos pelo Senhor, pela palavra do seu poder, ou pela palavra da verdade, como ele coloca aqui
no texto, Tiago vai dizer que Deus fez isso segundo o seu querer, segundo a sua graça. Ele não tinha a obrigação de te salvar, mas Ele fez isso. Ele te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. E Ele fez isso por meio da palavra. Veja que ele vai terminar o versículo 18 falando exatamente isso. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós fomos gerados pela palavra para agora andar na presença desse Deus, e é nessa mesma palavra que os crentes precisam buscar direção e sabedoria para a sua vida, quando eles pedem sabedoria a Deus. No texto que nós lemos, Tiago ensina como se portar diante da palavra de Deus. Como é que você precisa se portar diante da Escritura Sagrada, diante daquilo que Deus tem revelado ao seu povo? E a primeira coisa que Tiago vai falar aqui é que você precisa receber a palavra com humildade. Dê uma olhada nos versículos 19 a 21 novamente. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja como que Tiago começa esta sessão. Ele apela aos seus leitores, aqueles que estão ouvindo a leitura da sua carta. Olha, amados irmãos, saibam disso, ou sabeis estas coisas. E a ideia é que Tiago está dizendo aqui, olha, notem o que eu estou dizendo, atentem, voltem a sua mente para as coisas que eu estou dizendo. E é interessante a expressão aqui, que tem esse sentido de você voltar a mente para a palavra. Afinal de contas, antes de Jesus Cristo, nós estávamos debaixo do pecado, e nós não podíamos compreender a Escritura. Nós tínhamos uma visão de mundo totalmente distinta daquela que a Escritura tem. Mas agora, por causa do novo nascimento, por causa da salvação em Jesus Cristo, a nossa mente, que antes estava entregue às suas próprias paixões, como diz Paulo na Epístola aos Romanos, ela pode se voltar para a verdade da palavra de Deus. Então Tiago está dizendo, sabeis, notem isso, meus amados irmãos. E então ele diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E literalmente Tiago está dizendo, todo homem precisa ser rápido, ligeiro para ouvir. Tiago já havia dito para eles encararem com alegria as provações, e para eles pedirem sabedoria da parte de Deus. Por que é importante então isso que Tiago está dizendo neste momento aos irmãos? Porque diante das provações, a atitude primeira poderia ser a de reclamar, de falar, a de se irar, a de começar a jogar a culpa nas pessoas. Diante das provações, muitos poderiam começar então a murmurar. Tiago já havia dito, olha, não atribuam a Deus o pecado. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. E agora então ele diz o seguinte, seja rápido para ouvir, seja tardio para falar, lento, seja bem lento para falar. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, lá no capítulo 10, você vai notar que no verso de número 19, Salomão fala algo importante para que você entenda Tiago. Verso 19, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Veja então a palavra de Salomão, no muito falar há transgressão. E agora então Tiago
escrevendo a crentes que estavam passando por tribulação, escrevendo a crentes que poderiam estar na tentação de atribuir a Deus a culpa de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Está dizendo: seja pronto para ouvir, mas seja tardio, seja lento para falar. Diante das provações, não seria difícil também tentar, muitas vezes, estabelecer a sua própria justiça, irando-se contra aqueles, muitas vezes, que estavam perseguindo os crentes. Lembra que Tiago já fez uma comparação entre os crentes pobres, que deveriam se gloriar na posição que Deus os colocou, com os ricos, que muitas vezes acabavam por maltratar esses crentes. E quando você está num momento de perseguição, num momento difícil, não é difícil você querer resolver da sua própria conta, não é difícil você expressar ira pecaminosa. E então Tiago está dizendo: olha, seja lento para falar, seja lento para se irar. Por que você precisa ser lento para se irar? Tiago apresenta uma razão: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Volte-se para os evangelhos. Jesus vai dizer que os cristãos são chamados a amar até mesmo os próprios inimigos. O amor bíblico não é amar a quem merece ser amado. O amor bíblico, ele é ordenado a todos. No que depende dos crentes, eles amam a todos, eles têm paz com todos. Mesmo o inimigo, mesmo aquele que o persegue, ele precisa ser amado. Mas qual é a reação natural quando alguém que é o inimigo, ou alguém que você não gosta muito, faz alguma coisa contra você? A primeira reação pode ser de ira. Eu vou me vingar. E Tiago está dizendo: calma. Todo homem precisa estar pronto para ouvir, mas ele precisa estar lento para se irar e para falar. É claro que a ira a ser evitada aqui então é esta ira pecaminosa, a ira egoísta, esta que impede a você de cumprir a ordenança do Senhor, de amar ao próximo, de amar ao irmão, de amar ao seu inimigo. Tiago não está dizendo que você nunca pode se irar. Ele não poderia dizer isso, porque a Bíblia não proíbe a ira. Existe uma ira justa, até mesmo porque Deus, o Senhor de toda a glória, se ira todos os dias. É por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, vai dizer: irai-vos e não pequeis. Quando vocês se irarem, não pequem. Não é contra a ira justa então que Tiago está falando aqui nesse texto, mas contra a ira pecaminosa, a ira egoísta. Veja o versículo de número 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E agora então ele retoma a questão de dar ouvidos à palavra. Foi assim que ele começou: todo homem seja pronto para ouvir, seja lento para falar, seja lento para se irar. Ele apresentou a razão e agora então ele chama os seus leitores de novo a atenção, dizendo: então olhem para a palavra, recebam a palavra. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra. Os crentes, primeiro, eles são chamados para colocar de lado a maldade. Essa é a ideia que você tem aqui no versículo 21, quando ele diz: despojando-vos de toda a maldade. A ideia é: você precisa tirar do caminho, tirar do seu caminho a maldade. A maldade estaria no falar, a maldade estaria na ira e nos demais atos pecaminosos do crente que sucumbe à tentação. Tire isso de vocês, está dizendo Tiago, e recebam, acolham. A ideia aqui é de aceitar com humildade a palavra em vós implantada.
a palavra em vós implantada. Toda impureza que Tiago trata aqui é uma impureza moral. Tire isso de lado e acolham a palavra que foi implantada em vocês. Que palavra é essa? Ele já tinha falado no versículo 18, nós já lemos. Eles foram salvos, eles foram gerados pela palavra da verdade. Essa palavra que eles têm que acolher, receber com mansidão ou com humildade, é a palavra da verdade. Então o que Tiago está dizendo aqui: esteja pronto para ouvir a palavra que é poderosa para salvar a vida de vocês. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai falar o que esta palavra bendita de Deus faz na vida dos filhos de Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 3 e veja o verso 16 e 17. Leia comigo a partir do verso 14, acompanhe a leitura. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, Timóteo, permaneça na palavra. Você tem sido fiel a Deus, e agora você precisa continuar, você precisa perseverar na palavra. E então Paulo fala dessa palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que Timóteo deveria permanecer na palavra que ele aprendeu? Porque a palavra que foi usada por Deus para salvá-lo estaria agora também transformando a cada dia a sua vida. É por isso que ele precisa permanecer nessa palavra. É por isso que Tiago está dizendo: acolham esta palavra. Esta palavra, ela é útil para o seu ensino, ela é útil para te exortar quando você está andando pelo caminho errado, para longe dos caminhos de Deus. Essa palavra, ela é útil para tornar você completo, a ideia de perfeito aqui, e perfeitamente habilitado, ou completamente habilitado para toda a boa obra. Receba a palavra de Deus com humildade. Você tem sido assim? Você tem sido rápido para ouvir a palavra de Deus? Como os bereanos, vocês têm buscado a palavra com avidez? Essa é uma expressão bonita que aparece lá em Atos dos Apóstolos, quando Lucas fala dos crentes de Bereia. Os de Bereia, que eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles recebiam a palavra com toda a avidez, e a ideia é de disposição mental. Eles queriam saber, aprender da palavra, e eles conferiam todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. É assim que você tem recebido a palavra de Deus? Você procura lembrar a cada dia que é a palavra de Deus que vai ser usada pelo Espírito para santificar a sua vida, e é por isso que você precisa guardá-la no coração? Comumente eu digo isso aqui: muitos crentes querem crescer em santidade sem gastar tempo com a Escritura, sem conhecer a palavra de Deus. Há crentes que já estão anos e anos e anos na igreja, que têm dificuldade de manusear a Bíblia, de achar livros, principalmente se você pegar aqueles livros pequenininhos, certo? Dos profetas menores, ou um livro como o de Filemão, por exemplo, que é quase uma página só da Escritura. Eu já vi crentes buscando o livro de Filemão lá no Antigo Testamento, e pessoas que fazem isso demonstram que não têm intimidade com a Escritura. Eles não conhecem muito esse livro, e
Tiago está dizendo: seja pronto para ouvir. Deus fala ao seu povo por meio da palavra. Quando você lê a sua Bíblia na sua devocional em casa, você precisa orar e pedir exatamente isso. Fala, Senhor, ao meu coração. Seja rápido para ouvir a palavra de Deus. Mas há um pouco mais aqui para nós em termos de aplicação desse ponto. Em momentos de conflito, você consegue ser lento para falar e lento para se irar? Ou, usando a palavra que está aí na sua Bíblia, tardio para falar, tardio para se irar. Parece que isso é uma coisa cada vez mais difícil, né? Nós queremos ter a palavra urgente. Parece que é a síndrome da rede social. A pessoa lê alguma coisa e logo ela vai comentar, ela tem que falar, e ela tem que falar primeiro, ela tem que dar a primeira notícia. Tiago está dizendo: seja lento, sobretudo se você está num momento de conflito familiar, do marido com a esposa, do pai com o filho, conflito entre colegas de trabalho, conflito entre irmãos da igreja. Seja lento para falar e lento para se irar. Cuidado com o calor das emoções, porque em momentos de tensão não é difícil que você fale muito e fale o que não deve. E aí depois, por vezes, ainda vai dizer assim: eu não queria falar isso. Mas não é que queria. E é porque nós queremos falar essas coisas que Tiago está dizendo: calma, pondere, seja lento. Você não precisa responder de imediato. Medite, pense, busque orientação da parte de Deus. Com sua língua você pode fazer juízo temerário, ou seja, você pode julgar aqueles que estão numa situação com você sem a quantidade de dados necessários para isso. Quando nós julgamos apressadamente, nós não conseguimos perceber todas as nuances, todos os dados, e por vezes nós falamos rapidamente e acabamos fazendo juízo temerário dos nossos irmãos. Cuidado com a ira pecaminosa. Cuidado com deixar o sol se pôr sobre a sua ira. E lembre, biblicamente, a ira não é alguma coisa que você sente. A ira é alguma coisa que você faz. A ira é uma resposta que você dá depois de um julgamento que você faz, segundo algum critério, por vezes o nosso próprio critério. Eu avalio aquilo que foi dito, segundo aquilo que eu acho, e aí então eu emito um juízo: você está correto ou você está errado. Se você estiver errado, eu então vou me irar contra você. E como é que eu faço isso? Bom, tem gente que explode e xinga e grita e joga prato no chão e chuta o gato que está na frente. Mas não é que tem gente que não faz nada dessas coisas e silenciosamente, ou às vezes bem baixinho, expressa a sua ira? Isso aqui é um exemplo disso. Abre aí a sua Bíblia no Salmo de número 55. Veja como que o salmista descreve aqui esse tipo de homem. A partir do verso 18 você tem assim: livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus.
Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. Agora preste atenção no verso 21. Este homem que corrompeu a aliança, que quebrou a aliança com seu companheiro, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Pessoas que não saem do controle, elas não perdem o controle, eles não perdem a razão, eles não saem de si, são frios o suficiente para falar tranquilo, mansamente, enquanto está degladiando com a espada. Isso é ira. Pode até não ser aquela explosão, mas isso é ira. Ou quando alguém faz algo contra você, e você encontra um irmão e diz: poxa, eu queria que você orasse por mim, eu queria que você orasse por mim, porque eu tive um problema com fulano, e aí então começa a falar mal do fulano, porque lembra, quando eu estou numa demanda, o juízo pende para o meu lado. Por vezes o meu juiz é temerário, o outro é condenado rapidamente, eu sou rapidamente absolvido. Tudo isso pode ser expressão de ira pecaminosa, e tudo isso precisa ser evitado. Tiago então está dizendo: seja pronto para ouvir, ouça a voz de Deus na palavra, seja lento a falar, seja lento a se irar. A sua ira precisa ser abafada, porque o seu juízo, como eu disse, por vezes é parcial, e um juízo assim é semelhante ao assassinato. Abre aí sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 5, e lá no Sermão do Monte, lembra que eu disse que Tiago faz menções a muitos dos ensinos que Jesus trata lá no Sermão do Monte, e este é um desses momentos, lá no capítulo 5, verso de número 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. As palavras de Jesus são bastante enfáticas a respeito disso. Então, o que Tiago está dizendo? Calma. A sua ira não produzirá a justiça de Deus. Pelo contrário, a sua ira fará simplesmente com que você acumule contra você mesmo o juízo do próprio Deus. Você não pode fazer juízo temerário, mas há muitos crentes, há muitos cristãos que diante dessas situações, quando às vezes perdem o controle, eles tentam se justificar: não, mas esse é o meu temperamento, eu sou assim mesmo, sabe, eu sou muito direto, eu sou muito espontâneo. Há outros que ainda dizem: não, eu sou pavio curto mesmo. Isso não é temperamento, isso é pecado. Não caia nessa conversa de o meu temperamento é assim. Deus deu a você o Espírito dele, e o fruto do Espírito dele é domínio próprio. Eu não posso dizer que eu tenho o Espírito de Deus e dizer que o meu temperamento é assim, é explosivo. Na verdade, eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que despojar isso, e isso não é fácil. Isso não é fácil. Graças a Deus, porque nós não lutamos sozinhos contra essas coisas. O Senhor Jesus Cristo está conosco. O Senhor Jesus Cristo está batalhando por nós. E Tiago está mostrando aqui que não há justificativa. Você tem condições de cumprir o que ele está dizendo. Você pode ser lento para falar, você pode ser lento para se irar.
Nenhum crente poderia chegar diante de Tiago e dizer: Tiago, você não me conhece, desde pequeno eu sou assim, já é meu costume. Seja lento para falar, seja lento para se irar, e em vez de se justificar, peça perdão a Deus. Busque direção, orientação para agir conforme a palavra de Deus. E esse então é o segundo ponto aqui de Tiago, sobre como você deve se portar diante da palavra de Deus. Primeiro ele diz: receba a palavra com humildade, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E agora ele vai dizer, dos versos 22 a 27, pratique a palavra com fidelidade. É isso que você tem nestes versículos, ou seja, não basta acolher a palavra, não basta receber a palavra. Como eu disse aqui no começo, há muitos dentro das igrejas que podem recitar de cor as doutrinas, podem recitar de cor os credos da igreja, versículos bíblicos na ponta da língua. O problema é que não colocam em prática, e então cabe a exortação de Tiago. Veja o verso de número 22, volte lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa então é a exortação. O crente sincero, ele deve conhecer, ele deve receber a palavra e rapidamente praticar, em vez de ser somente um ouvinte, alguém que acumula muito conhecimento. Porque o cristianismo é uma religião em que você usa o seu entendimento, você precisa compreender a palavra, mas não é uma religião onde você fica só no campo aqui da teoria. Ele é vivido todo dia na prática. É por isso que você precisa estar pronto para ouvir, e que você precisa se tornar um praticante da palavra, porque segundo Tiago, quem ouve e não pratica se engana. E aí então ele exemplifica isso nos versos 23 e 24, veja bem. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. O exemplo de Tiago é extraordinário. Você diariamente se coloca diante do espelho, dá uma ajeitada aí no cabelo, a mulherada vê se o batom não está borrado, vê se sujou a maquiagem, e tem gente que não pode ver o espelho, que está se mirando. Eu quero conferir como que está a minha imagem. Afinal de contas, eu saio de casa, pintei o cabelo, mas aí eu vim para a igreja, e aí eu tive que colocar a máscara. Como é que está meu cabelo agora? Então, peraí, vou ali no banheiro, ajeito o cabelo. O tempo todo as pessoas estão querendo se ver, conferir como está então a sua aparência. No tempo de Tiago, os espelhos, eles não eram como os nossos. Os nossos espelhos, eles refletem exatamente, aquilo que você é. Mas no tempo de Tiago, os espelhos, eles eram feitos de um metal polido. Eles pegavam o metal, poliam o máximo que eles podiam o metal, e o que a pessoa contemplava era um reflexo dela. Ela tinha uma ideia, não era algo perfeito como você tem hoje, nos dias de hoje. Então, se a pessoa chegava perto do espelho, se olhava meio reflexo dela, e se retirava, saía, se afastava do espelho, e Tiago diz, logo se esquecia da sua aparência. Qual é o ponto de Tiago? Tiago está dizendo que esse espelho perfeito é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando você a vê, a contempla, ela mostra a você como você é. Ela sonda os pensamentos do seu coração. Ela penetra lá no fundo do coração, e diante da palavra de Deus nós estamos totalmente expostos. Você quer saber como você é? Olhe para a Escritura. A Escritura vai dizer exatamente o que você é, e quando ela faz isso, ela dá a você
o direito ou o poder, entre aspas, de se arrumar. Porque quando você se vê feio, pecador, você tem um anúncio de que existe um Redentor bendito, e por meio desse Redentor bendito, que te salva, que dá a você o Santo Espírito e proporciona a você agora o poder de cumprir a sua palavra. É cumprindo a palavra nesse processo de santificação que você então vai se arrumando. É por meio da palavra, da lei da perfeita liberdade, que Deus vai formando em você o caráter de Cristo, e um dia você vai ser apresentado assim perfeito diante de Deus. Então aqueles que ouvem a palavra, mas não praticam, Tiago está dizendo, são como aquele homem da ilustração. Eles logo se esquecem de como era a sua aparência, porque quem ouve o sermão, reconhece, poxa, eu precisava mesmo mudar isso, mas não vive isso, não pratica isso, está dizendo que não tem o que mudar. Esqueceu-se de como era, esqueceu da sua feiura, da feiura do pecado. É assim o homem que ouve a palavra, que se contempla diante da palavra, que vê toda a sua miséria, mas que não busca força no Espírito Santo para cumprir e para colocá-la em prática. Tiago está dizendo, este homem esqueceu da sua aparência. Este homem está enganando a si mesmo. Veja os versos 25 e 26. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E agora então Tiago faz o contraste. Aquele que ouve a palavra e não pratica é como um homem que se olha no espelho, sai de pé do espelho e já se esqueceu da sua aparência. Ele deveria voltar para ver. Mas aquele que considera, e aí então ele fala da lei, ele considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade. E essa lei só é a lei da liberdade para nós crentes. Para os ímpios continua sendo uma lei que os condena, que simplesmente mostra a sua feiura, e se eles não chegarem a Jesus Cristo, eles estão condenados. Mas para nós que fomos salvos, para nós que fomos libertos do pecado, a lei é a lei da perfeita liberdade. A liberdade de viver uma vida que agrada a Deus por meio do cumprimento da Escritura. E a ideia aqui daquele que considera atentamente é de um olhar de fato bem atento. A palavra que aparece aqui, ela aparece lá em Lucas capítulo 24, num outro contexto, mas é a mesma palavra. Dê uma olhada lá em Lucas. No capítulo 24, você tem aqui o texto que trata da ressurreição de Jesus. Jesus havia sido sepultado e logo no primeiro dia da semana, o texto diz que as mulheres foram ao túmulo, foram levar aromas para embalsamar Jesus. Chegaram lá, a pedra estava removida, não havia mais ninguém ali no túmulo. Diz o texto que no verso 4, perplexas a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes, e elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia.
E então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Então a notícia é: Jesus ressuscitou, ele não está mais nesse túmulo. Elas vão lá então e avisam aos apóstolos. O que acontece? O texto diz que eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmando estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, repare agora o 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se cada vez mais, viu, certo? Senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado. Pedro chega no sepulcro, ele não dá uma olhada de longe, ele chega perto, ele se abaixa, ele quer ver o que tem lá dentro e examina. Essa expressão aqui está sendo usada por Tiago, quando ele diz: aquele que atenta para a lei da perfeita liberdade, aquele que considera, aquele que examina, aquele que busca compreender, que busca entender. Este homem não perde nenhum detalhe da bendita lei de Deus, ele medita na lei. Ele não só lê, passa os olhos, mas ele gasta tempo pensando no que aquilo significa. O que é que Deus está falando, como é que Deus está se revelando naquele texto. Este homem não está debaixo da maldição da lei, e é por isso que ele pode olhar para a lei com esse olhar atento. É a lei da perfeita liberdade. E como ele não está mais sob a maldição, como ele não está mais escravo do pecado, ele pode ser um operoso praticante, que persevera, e a ideia de perseverar aqui é continuar perto. Ele persevera, ele continua perto da palavra, e aí então Tiago diz: ele é bem-aventurado no que ele realizar. Tiago parece estar se referindo àquilo que o Salmo começa lá no início do Saltério, Salmo de número 1. Dê uma olhada. O homem do capítulo 1 dos Salmos, que também é chamado de bem-aventurado, ele não se detém, ou não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei ele medita, de dia e de noite. Resultado: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O homem que atenta, ouve, pratica, diz o salmista, será bem-aventurado no que ele pratica. O que Tiago está falando aqui nos versos 25 e 26, no verso 25: aquele que é operoso praticante será bem-aventurado no que fizer, no que realizar. A mensagem de Tiago é a mensagem do Salmo 1. Deus abençoa os seus filhos, que na força e no poder do Espírito Santo buscam praticar a palavra de Deus. E aí então, por fim, nos versos 26 e 27, Tiago vai mostrar o que é essa fé na prática. Veja o que ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A sua religião não vale nada, é isso que ele está dizendo. A religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Atente bem ao que Tiago está dizendo agora. Você acha que você é religioso e você não consegue refrear a sua língua? Você não consegue ser tardio para falar?
sua religião é vã. É isso que Tiago está dizendo. Ele está amarrando todo o seu argumento com aquilo que ele havia começado a dizer. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas se você se diz um crente e não consegue segurar a língua, e não consegue refrear a língua, a sua religião é inútil, ela é vã. E então Tiago diz, a religião está em praticar o quê? A palavra. Porque o que Tiago está dizendo aqui a respeito da religião pura e sem mácula para com Deus, quando ele diz, visitar órfãos e viúvas das tribulações, guardar-se incontaminado do mundo, você viu no texto de Isaías. Volte lá em Isaías, o texto que nós lemos aqui durante a liturgia. Isaías capítulo de número capítulo 1. Isaías está condenando o culto hipócrita daquele povo. Aquele povo se colocava sempre no templo, oferecia sacrifício, e Deus está dizendo, estou cansado, não escuta a oração de vocês. Por quê? Porque o povo ia ao templo, mas não praticava a palavra de Deus, não vivia em santidade. É por isso então que você tem aí no texto o seguinte, veja lá no versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, parem com isso, é o que ele está dizendo. Ele está dizendo, e aprendam a fazer o bem. O que é o bem? Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que aquele povo não estava fazendo? Cumprindo a lei, dando ouvidos à palavra de Deus. O que Tiago está dizendo para aquele povo agora lá no Novo Testamento? Vocês querem uma religião pura e sem mácula? Cumpra aquilo que Deus ordena na sua palavra, refreie a língua e cumpra o que Deus está dizendo na sua palavra. Viva uma vida de santidade e de pureza e de prática da palavra de Deus. Porque se você não fizer isso, diz Tiago, a sua religião, ela é vã. Meus irmãos, há muitos dentro das nossas igrejas, como o homem descrito aqui por Tiago, esse que se engana, vão à igreja, ouvem a palavra, recebem a escritura e percebem os seus erros, e até dizem, poxa, profundo isso, hein? Muito bom isso. Entende onde precisa mudar e vai embora, e não muda, e não procura colocar em prática, e não procura viver de fato e de verdade aquilo que a Escritura ensinou. Esse é o retrato da religiosidade vazia, condenada por Tiago. É bom falar que Tiago não está condenando a religião. Há um escritor famoso que, vez por outra, ele faz um contraste entre religião e evangelho. A religião é isso, o evangelho é diferente. A religião é isso, o evangelho é diferente. Não, o evangelho é a religião pura e sem mácula para com Deus. O evangelho é religião nossa. Lembra quando os filhos são apresentados ao batismo? Uma das perguntas é, você promete ensinar o seu filho na nossa santa religião? O que é ruim não é religião. O que é ruim é a religiosidade vazia. É essa religião vã, dita aqui por Tiago. É ir ouvir e não colocar em prática, e não mudar, e não lutar contra os desejos da carne, contra os pecados que o tempo todo e todos os dias estão nos assediando. Isso é religiosidade vazia. Mas a religião pura e verdadeira é dar ouvidos ao que Deus diz, a santa lei
de Deus. Não agradam a Deus aqueles que têm só aparência de piedade. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 2. Os simples ouvidores da lei, eles não são justos diante de Deus. Não adianta nada ficar ouvindo e não praticar, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então não se engane, não viva essa religiosidade vazia. Vai lá em Mateus novamente, no Sermão do Monte, e você vai ver que no fim do Sermão do Monte, Jesus começa o Sermão do Monte no capítulo 5, e ele termina o Sermão do Monte no capítulo de número 7. A partir do verso 21, você tem assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. No fim do Sermão do Monte, Jesus está alertando para isso. Tem muita gente que no juízo vai chegar diante de Deus achando que foi religioso, que fez o que era agradável diante de Deus, e que vai alegar isso diante de Deus, e vai ouvir: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. É isso que Tiago então está dizendo. Aquele que supõe ser religioso, mas não consegue refrear a sua língua, a sua religião, é vã. É por isso que você precisa de fato olhar para a palavra, investir tempo meditando na palavra. Você tem a bênção de ter o Espírito Santo que ilumina o seu entendimento para que você compreenda a vontade do Senhor. Você está unido a Jesus Cristo e você pode, no poder do Espírito Santo, cumprir a palavra do Senhor. Você pode e deve ser um operoso praticante da palavra. Aquilo que não é possível a um não crente, é possível a você que foi chamado para ser um filho de Deus, que foi chamado agora para ter uma nova natureza, um novo coração, uma nova disposição. Então olhe-se no espelho da palavra, contemple onde é que você está desarrumado e pratique a fim de se arrumar. Deus te dá oportunidades todos os dias para isso. Não se assemelhe ao homem que percebe e logo se esquece de como era. Pratique, seja um operoso praticante, porque o que não vive coerentemente a vida cristã na prática, está dizendo é que eu não tenho que mudar, eu não preciso mudar, eu não tenho mais no que crescer, eu não tenho mais o que aprender. A vida cristã consiste em buscar esta vida de pureza e santidade diante de Deus e de serviço ao próximo. É isso que ele está dizendo. A religião pura e sem mácula para com Deus é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, isso é serviço ao próximo, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo, como no poder da palavra, que é viva e eficaz e útil para exortar, para corrigir, para edificar, para animar, para nos conformar a cada dia à imagem de Jesus Cristo. Sem essa expressão de amor a Deus e ao próximo, o culto se torna vazio, se torna vão, se torna abominável diante de Deus. E é o que ele falou para Israel: quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? A palavra precisa ser praticada. Tiago então ensina como que você se porta diante da palavra. Primeiro ele diz: receba essa palavra com humildade, seja rápido para ouvir, busque incessantemente a sabedoria de Deus, busque crescer no entendimento da doutrina de Deus, e depois pratique.
Não permita que o conhecimento bíblico seja algo que fica simplesmente no campo da ideia, que serve para você debater, conversar, mas que não serve para a sua vida de verdade, prática, que não te ajuda nos momentos de provação, de aflição, que não te ajuda quando há conflito com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu amigo, com os irmãos da igreja, que não ajudam quando você não vê esperança, quando olha para frente. É preciso praticar a palavra de Deus. Então, no poder do Espírito, viva de forma coerente com aquilo que você professa como fé. As palavras de Tiago fazem coro com o que Jesus falou no final, no encerramento do Sermão do Monte. Lembra que lá ele contrastou a prática dos fariseus com o dever e com as práticas cristãs. Os fariseus, por mais que estivessem em contato com a lei, eles não consideravam a lei do Senhor, eles criavam as suas próprias regras, as suas próprias tradições e deixavam de lado a palavra de Deus. Então, no final do sermão, volte lá no capítulo 7, Jesus vai falar no versículo 24, perceba se não são as mesmas orientações de Tiago. Todo aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe o que é mais maravilhoso aqui? É que o texto diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus tinha autoridade porque ele falava, vivia. Os fariseus não. Quem ouve e pratica, um homem prudente. Quem ouve e não pratica, um homem insensato. Foi Jesus, o único homem que conseguiu viver perfeitamente de acordo com toda a lei. E depois de fazer isso tudo, ele se deu no Calvário, para que eu e você, pecadores, que não conseguimos cumprir a lei a fim de sermos salvos, pudéssemos ser redimidos e pudéssemos agora viver de modo agradável diante dele. E é por causa do sacrifício de Cristo que você pode ser como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Viva então honrando o que o Senhor fez pela sua vida. Seja um operoso praticante, um homem sábio, cuja casa está edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. E quando pecar, busque a Cristo. É nele que nós temos pleno perdão e continuaremos sempre a ter pleno perdão. Que Deus nos ajude e nos abençoe.